você para ficar em pé por um tempo? Bom estarmos aqui essa manhã para adorarmos ao Senhor. E hoje é uma data especial, né? Um dia especial. Um dia que comemoramos a ressurreição de Cristo. É um dia para refletirmos, é um dia para a gente pensar um pouco a nossa vida, mas acima de tudo para celebrar a vida. Celebrar que Ele ressuscitou, que Ele nos deu vida e vida em abundância, como diz a palavra. E é bom estarmos aqui, porque nós somos criados com um propósito de termos relacionamento com Deus. Então, quando o Senhor nos criou, lá em Gênesis 1, faz uma pequena narrativa disso. Enquanto Deus criava todas as coisas, Ele parava no fim do dia e dizia assim: e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E aí Ele decidiu criar o homem. Quando Ele criou o homem, finalizou aquele dia da criação, a Bíblia diz que Deus olhou, fala assim lá, e viu Deus que foi muito bom o que Ele criou. Deus deu ênfase em nossa vida. Por quê? Porque Ele queria relacionamento conosco. Mas então o homem cresceu e acabou se desviando desses caminhos, desse relacionamento, e precisava restaurar esse relacionamento com Deus. Então, mais uma vez, Deus, no seu amor eterno, enviou Jesus para ser o sacrifício vivo, que iria de uma vez por toda, definitivamente, em sacrifício vivo, restabelecer esse caminho entre nós e o Pai, restabelecer essa comunhão entre nós e o Pai. E através do sacrifício de cruz, hoje podemos estar aqui e chamar Deus de Pai, estar junto com os irmãos para comemorarmos esse dia. Eu queria convidar você a aplaudir esse Deus maravilhoso e celebrá-lo, porque Ele é bom. Vamos cantar sua vida, morte e ressurreição. Estava escrito na história que esse dia ia acontecer, e Deus planejou isso. Salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, Ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou.
Na cruz do Calvário, Jesus foi levado sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, todas as nossas iniquidades. Ele que era santo, puro, absorveu tudo isso para que eu e você pudéssemos ter vida, porque o preço do pecado era a morte de cruz. Ele foi para a cruz, morreu no meu lugar e no seu lugar, para nos dar vida e vida em abundância, abriu um vivo caminho entre ele e o Pai. E hoje nós podemos dizer e chamar Deus de Pai, 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 nosso Pai querido, através do sacrifício de cruz de Jesus. Diga isso. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, diz: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Verso 10 diz: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, mas pela vontade, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Aquele que era a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aleluia, aleluia a esse Deus maravilhoso. Vamos aplaudir-lo. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó
quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso crucificado e morreu numa cruz sem ter pecado algum. Mas a boa notícia é que Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. O pecado que foi imputado sobre Ele foi vencido no sacrifício de cruz, e Ele está vivo, vivo. O Rei dos Reis vive, e porque Ele vive, nós somos incluídos no Senhor, em seu nome, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A uma voz vamos declarar isso, que Ele venceu a morte, que Ele venceu o pecado. Diga isso. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora. Aleluia!
Aleluia. Obrigado, Senhor. Em Isaías 53, versos 4 e 5 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Vou dizer de novo: mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos libertos. Nós podemos chamar de Pai. Aleluia, aleluia. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho. Diga isso. Estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me, diga isso mais uma vez. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória encheu. Aleluia. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar,
estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me, diga isso mais uma vez. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. Eu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Tudo consumado está. Tudo consumado está. Ó nosso Deus, na Páscoa nós nos lembramos da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Naquela festa que se comemorava a libertação do povo judeu do Egito, foi bem nessa festa que tem todos os acontecimentos do que nós chamamos da paixão de Cristo, dos sofrimentos de Cristo. Quando ele foi crucificado, aquilo que para nós hoje nós olhamos para a história, a gente sabe que ele ressuscitou. Então nós olhamos a cruz como vitória. Mas os discípulos que lá estavam não tinham a mínima ideia do que estava acontecendo. Ao contrário, a sensação deles talvez fosse aquela de perplexidade. Eles sabiam que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas ele morreu. Então essa sensação de perplexidade por parte dos discípulos os fez ficar fechados dentro da casa, porque se mataram o mestre, vão correr atrás da gente para matar a gente também. Então era uma sensação de derrota, talvez. Jesus morreu ali na cruz, na sexta-feira, que comemoramos como Sexta-feira Santa, antes de 6 da tarde, porque após as 6 da tarde já é sábado, por isso que são 3 dias, ele morre na sexta, tem o sábado, ressuscita no domingo. E com essa morte de Jesus, os discípulos perplexos como estavam, não sabiam o que tinha acontecido. Passa o sábado todo, aquele sábado talvez tenha sido o dia de maior sofrimento deles. Primeiro, eles não podiam fazer nenhuma caminhada com mais de 1 quilômetro, eles eram judeus. Nenhum trabalho poderia ser feito, então tinha que ficar trancado dentro de casa.
quando chega no domingo pela manhã, as mulheres vão até o túmulo para embalsamar o corpo de Jesus, lavar o corpo, embalsamar o corpo, e quando elas chegam no local, havia uma pedra muito grande que bloqueava a entrada do túmulo, e essa pedra, que precisaria de muita gente para removê-la, estava removida. As mulheres entraram ali naquele túmulo e encontraram um túmulo vazio, apenas com os panos que enrolaram Jesus, colocados ali, soltos no lugar. O primeiro pensamento não foi ele ressuscitou, o primeiro pensamento foi: roubaram o corpo do meu mestre, já não bastasse se tivesse matado ele, roubaram. E quando elas saem dali, alguns anjos ali aparecem, alguns deles teve uma situação até que elas pensaram que era um jardineiro. O anjo aparece e diz: por que vocês procuram entre os vivos, entre os mortos, aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. E aquela sensação de perplexidade, não tem outra palavra, vou repeti-la muito, de perplexidade que elas estavam. A primeira pessoa que vê o Cristo ressurreto foi uma mulher. Jesus se revela para ela e diz para ela: vá até os discípulos e diga para eles me encontrarem em tal lugar. E ele fala assim: fala também a Pedro, diga aos discípulos e a Pedro. Por que ele destaca o nome de Pedro? Porque Pedro provavelmente não se via mais como discípulo. Ele havia negado o mestre, 3 vezes negou. Talvez que se chegassem lá e falassem: olha, Jesus apareceu e mandou chamar os discípulos, e Pedro falou: valeu galera, eu fico aqui. Não, ele falou o seu nome, Pedro. O seu nome estava ali. As mulheres chegaram e contaram onde os discípulos estavam reunidos. E eles não acreditaram. Foram checar. Pedro e João foram na frente. João passou até o Pedro. Acho que a ansiedade, quando foi chegando perto do túmulo, João começou a correr, sendo mais novo, chegou primeiro do que Pedro. Encontraram também o túmulo vazio. Voltam, contam para os discípulos. E aí os discípulos falam: tivemos uma notícia aqui agora. Uns discípulos que estavam indo para Emaús conta de um viajante que andou com eles, depois entrou dentro da casa deles, todo coberto, tudo mais, como era normal dos viajantes, e aí foi já partir a ceia, e aí eles entenderam que era Jesus daqueles, eles falaram que eles viram Jesus também, e aí outros relatos começaram a acontecer. Como se isso não bastasse, Jesus, então, ali eles estão reunidos, ainda temerosos, ainda inseguros, quando eles escutam uma voz. Alguém entrou na casa que estava fechada, alguém entra e eles percebem a voz, era a voz de Jesus dizendo: paz seja convosco. Tomé não estava nesse momento. Eles contam para o Tomé, e às vezes a gente tem mania de criticar o Tomé, mas o Tomé foi sincero, falou: gente, como assim ressuscitou? Se eu não vi as marcas, nem vocês viram outra coisa. Jesus chega de novo. Eu imagino, eu faço minha própria criação nessas histórias. Eu imagino o Tomé contando para eles: gente, como assim? Jesus ressuscitou. Eu imagino Jesus ter aparecido atrás dele, assim. Eu imagino: se eu não tocar, se eu Tanto que a frase dele é: Senhor meu e Deus meu. Aí o Tomé tem uma revelação. É interessante a gente falar do Tomé, mas o Tomé teve uma revelação na ressurreição de Jesus que os discípulos ainda não tinham. Os discípulos tinham a revelação de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tomé fala: Senhor meu e Deus meu. Ele tem a revelação de que Jesus também é Deus. E aí Jesus começa a aparecer para vários discípulos. Não foram só esses que viram. Paulo mesmo narra um aparecimento de Jesus para mais de 500 pessoas. Não foi só um ou outro que viu Jesus. A pregação da ressurreição de Jesus não subsistiria se tivesse sido inventada num grupo de 12 pessoas. A pregação de Jesus subsistiu como subsistiu porque as pessoas de fato viram ele ressuscitado. E ele foi aparecendo ao longo de 40 dias, não deixou dúvida alguma, ali para os seus discípulos.
e foi ensinando sobre o reino de Deus. Finalmente, quando ele vai subir aos céus, ele diz para os discípulos: agora vocês vão, preguem o evangelho, a boa notícia a toda criatura. Ele diz assim: façam discípulos de todas as nações, em todas as etnias, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No entanto, Jesus acrescenta: mas fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E os discípulos então foram para Jerusalém, passado então os 3 dias da Páscoa, depois esses 40 dias, 43 dias, tinha uma festa que acontecia 50 dias depois. Então os discípulos passam mais 7 dias em reunião de oração, lá em Jerusalém, na casa de João Marcos e de Maria, irmã de Barnabé. E naquele lugar, na parte superior daquela casa, onde estavam reunidas ali 120 pessoas, quando deu esse 7º dia, diz o livro de Atos, e estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando ele estava ali orando, quando vem do céu um som como de um vento impetuoso vem passando naquele lugar. E as pessoas começaram a ver que sobre cada um pousava alguma coisa, parecia uma língua assim, como que de fogo, pousando sobre a cabeça de cada um deles. E diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E aí as pessoas que tinham ido para aquela festa do Pentecostes, que nesse tempo Jerusalém enchia de gente, vinda de todas as partes do mundo para aquela festa, começaram a ouvir aquela barulheira toda e começaram a chegar lá para ver. Uns falavam: o que é isso, gente? O pessoal está bêbado fazendo isso numa hora dessa. O outro falou: não tem nada de bêbado, eu estou ouvindo alguém falando na minha língua, mas eles não são galileus? Como é que eles sabem falar a língua de lá de onde eu vim? E o outro: não, eu também estou ouvindo na minha língua de lá de onde eu vim, e das maravilhas de Deus. E aí essa confusão toda. Agora a perplexidade que estava sobre os discípulos não está mais, a perplexidade agora estava sobre a multidão. E os discípulos descem de lá, Pedro vai com os 11 para uma praça central ali, o Pórtico de Salomão, essa casa deveria ser muito próxima, pede ele a palavra, aquela multidão ouvindo, e ele diz: isto que vocês estão vendo, esses homens não estão bêbados, sendo agora 9 da manhã, o que vocês viram é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. E ele continua pregando, e ele começa a falar sobre Jesus, o Nazareno, que Deus ungiu com o Espírito Santo e que fez sinais e milagres. E ele, mais adiante, ele fala: e que vocês o mataram, entregando nas mãos do Pôncio Pilatos, mas Deus o ressuscitou. E começa a pregar sobre a ressurreição de Jesus, citando textos que Davi citava acerca. Ele falou, Davi não está falando de si nisso, quando disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu coloque todos os inimigos debaixo de seus pés. Ele falou, Davi não falou dele, porque Davi não ressuscitou. Nós conhecemos o túmulo de Davi aqui mesmo. Estava falando do Messias que haveria de vir, aquele a quem vocês crucificaram. Deus o fez o Senhor de tudo e o Kyrios, o Messias, não é? O Cristo. E aquele povo assim: e agora? Nós o crucificamos, nós o entregamos, e agora ele é rei sobre nós. Que faremos, pois, irmãos? E Pedro fala: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Foram batizados naquele mesmo dia, algo mais do que 3.000 pessoas foram batizados. E aí começa a narrar a Bíblia Sagrada a reunião daqueles discípulos todos. E começa dizendo: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Havia temor em cada alma que estava ali, cada pessoa. Muitos sinais e prodígios eram feitos
Todos os que criam estavam unidos, tinham tudo em comum. Olha o coração deles, repartiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diz também que eles diariamente se reuniam no templo, partiam pão, novamente a ceia, nas suas casas, e tomavam suas refeições juntos com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Era a igreja crescendo, expandindo. Essa era a vida da igreja. Agora, cada pessoa que estava ali convertida sentia: eu também sou um discípulo. Cada pessoa que estava ali falava: agora eu tenho que dar continuidade a esta obra de Jesus que ele começou. Cada pessoa. Nós somos essas cada pessoas hoje. Aquilo que está em Atos dos Apóstolos se refere a nós. Por isso que o livro de Atos não tem fim. Ele não acabou. Nós estamos escrevendo lá, você tem lá a limitação dos seus capítulos 28 e tudo mais. Nós estamos escrevendo o 30, o 31, o 30. Nós estamos dando continuidade. Até porque o nome do livro antigamente chamava-se Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo continua agindo na vida da igreja. Quando nós participamos de um momento como esse aqui, seja da ceia, seja dos cânticos, seja da reunião dos santos, seja da comunhão com os irmãos, nós estamos praticando aquilo que Atos nos diz. Seja desse momento que nós vamos participar agora, que é o momento das nossas ofertas, isso aqui não é uma mera contribuição, isso aqui não é uma esmola que você tira do bolso assim e joga. Isso aqui também não é aquela obrigatoriedade: não, deixa eu dar o dízimo, porque senão Deus vai pesar a mão na minha vida e o diabo vai se andar. Não, nada disso, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com adoração, com louvor, com gratidão, por entender a obra da cruz e a obra da igreja e dizer: eu estou dando continuidade a isso. Quando nós ofertamos, nós estamos dando um dinheiro que ganhamos com a nossa vida, que já foi embora. Portanto, eu estou dando uma parte da minha vida. Eu estou dizendo: a minha vida está aqui também. A minha vida está nessa obra também. Eu também faço parte disso que Deus está fazendo hoje. É por isso que a gente oferta. Que você faça isso com revelação. Que você faça isso sabendo o que está fazendo. Lembrando, não importa o valor. Lá os irmãos davam tudo. Não precisa dar tudo. Mas eu admiro a disponibilidade do coração daqueles irmãos. Isso eu admiro demais. Eu quero ter um coração como daqueles irmãos. Agora não importa o valor, mas aquilo que você ofertar, põe teu coração junto. Aí vale. Vamos colocar nosso coração em oferta nesse momento? Nós vamos ofertar nesse instante. Existem envelopes na sua cadeira, você pode colocar a oferta aqui. Ou você pode também fazer pelo pix@carisma.com.br. Ou se precisar, temos máquinas lá. E lá também é só você se dirigir e fazer sua oferta. Antes eu quero orar com vocês e voltaremos a cantar. Senhor, te damos um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. Eu rogo agora, Senhor, que o Senhor receba a nossa oferta, porque nós te somos gratos pela obra da cruz, pela ressurreição de Jesus, por reescrever a história, por nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela igreja. Obrigado pela obra do Senhor nos nossos dias hoje, pelo Cristo vivo no nosso meio hoje. Obrigado, Senhor. Ao ofertarmos, estamos colocando a nossa vida. É uma parte representativa da nossa vida. Nossa vida está indo junto com tudo isso. Receba, ó Deus. É de coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vocês, você que me acompanha pela internet. Deus abençoe a tua casa, a tua vida também, e a cada um de vocês. O Senhor abençoe. Vamos cantar. Alô? Voltou. Essa cena que o Onésio descreveu, eu imagino uma das mais belas cenas que aconteceram na palavra, junto com a crucificação, a ressurreição. Porque procuras entre os mortos o que está vivo. E aí, continua a história. Todo o poder, quando Jesus disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Lá em Salmos 24, quando ele foi recebido no céu, diz o seguinte: levantai, ó portas, as vossas cabeças,
Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. A esse Deus maravilhoso, Senhor e poderoso, nossa saudação, nosso aplauso, a nossa adoração e o nosso louvor. Aleluia! Vamos cantar isso. Céu e na terra, todo o poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vamos declarar isso. Todo o poder te foi dado, Senhor, no céu e na terra. Diga isso. Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito,
vez, Jesus, nome sobre todo nome, Jesus. Ele é o rei, ele é o rei, ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis, ele é o rei dos reis. Aleluia. Aleluia! Gente querida, o culto nosso não é um culto só verticalizado, ele é um culto horizontalizado também. Nós temos não somente como na cruz aqui a comunhão com Deus, mas nós temos a comunhão também com os nossos irmãos. O nosso culto, por causa da cruz de Cristo, ele é esse culto que liga a terra e céus, mas também ele nos liga uns aos outros. Então, desculpa você que está cansado aí, já se sentou, mas você vai ou ganhar um abraço, ou um soquinho, ou uma cotovelada de algum irmão, mas eu queria que vocês se apresentassem uns aos outros, saudassem seus irmãos. Se tem essa liberdade de um abraço, dê um abraço. Se não tem, basta cumprimentá-los. E nós vamos ao nosso tema de hoje: o que acontece na ceia? A ceia é um momento da gente fazer um check-up. Você não faz um check-up físico, por exemplo, para descobrir como como anda o seu corpo físico? A gente precisa. Como anda a química do nosso corpo? Né? Nós precisamos saber como está. Check-up é muito bom. Mas é importante a gente também fazer o check-up da vida. Porque de tempo em tempo a gente precisa dar um check-up na vida da gente, dando uma olhadinha em cada área. Como é que está cada área da tua vida? Como está a tua vida financeira? Como é que estão os seus estudos? Como está o teu crescimento pessoal? Como estão os seus amigos? Como vai o seu romance? Como vão os seus pais, os seus parentes, o seu casamento? Sua vida com Deus, sua vida com a igreja. Deus e igreja são duas coisas diferentes. Como vai o seu chamado na sua vida, o seu propósito de vida, sua profissão, o seu trabalho, porque às vezes você não trabalha onde você tem sua formação. Por que você se formou numa área na qual você não trabalha hoje, mas aquilo ainda pode ser útil para você? Enfim, como você tem crescido nesses últimos anos? Um check-up é muito bom. Faça uma análise da tua vida e vai te ajudar muito, porque felicidade tem a ver com a gente estar a nossa vida equilibrada. Quando a nossa vida está descompensada, algumas áreas da nossa vida estão muito ruins, a gente não se sente feliz. Então, isso é importante. Pois bem, a ceia do Senhor é um momento para a gente fazer um check-up de vida espiritual. É onde eu vou checar o meu conhecimento sobre Deus, sobre os fundamentos do Evangelho, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Quando eu vou compreender o que é a igreja, quando eu vou compreender o meu papel nesse mundo. Enfim, a ceia é para nos levar a refletir sobre estas áreas que envolvem o nosso conhecimento de Deus e da nossa vida. Eu quero ler diversos textos das Escrituras Sagradas, onde eles vão tocar no assunto da ceia do Senhor, e depois eu vou tirar algumas pequenas lições aqui, muito práticas e diretas, e então vamos partir o pão e tomar o cálice juntos hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 46, é onde nós vemos a primeira narrativa de como os discípulos viviam lá depois da ressurreição de Jesus. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão, que é a ceia, e às orações. Nota, eles se dedicavam à ceia. Eles se dedicavam no ensino, na comunhão, nas orações. Oração e adoração aqui é a mesma palavra, tá? É no sentido de devoção a Deus. Pode ser canto congregacional, pessoal, orações congregacionais, pessoais, culto. Se dedicavam ao culto e ao partir do pão. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Essa era a igreja. Em Atos 20, versículo 7, nas viagens de Paulo, que vamos estudar no dia daqui, nessa semana. Então você estuda com a gente de terça-feira à noite, você vai ver
esse estudo bíblico, né? Expandindo ali e conhecendo melhor os lugares, diz ali, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e 17, Paulo começa a acrescentar revelação sobre aquilo que Jesus fez. Ele diz assim: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Ou seja, pega-se um único pão e reparte em muitos. Ele fala, não é só um pedaço do pão? Pois é, para te lembrar que você é parte de um todo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 33. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois de jantar, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, faça um check-up, o homem a si mesmo, e então coma do pão, e então beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Uma leve explicação desses textos. Primeiro, que o texto aqui está dizendo, não é que você tem que checar assim, olha, se você pecou, você não pode participar da ceia do Senhor. Então ninguém aqui pode participar da ceia do Senhor, que todos pecaram. Não é disso que o texto está dizendo. O texto está falando, quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, sem entender nada do que está fazendo, sem entender o corpo de Cristo, que é a igreja. Se você não entendeu, você pegou só um pãozinho e um suquinho, e isso não é a ceia do Senhor. É igual batismo sem revelação, é banho, não é batismo. O batismo é uma revelação de que você tem entendimento, de que você morreu para uma velha vida e ressuscitou para uma nova vida. As coisas de Deus são sérias. A gente precisa aprender a levar a gente na brincadeira, rir da gente mesmo, mas levar Deus muito a sério. E aprender que nessas verdades são fundamentos da nossa vida que vão nos dar solidez para toda a nossa história. No outro texto que nós lemos aqui, revela que esse corpo de Cristo é muito mais amplo do que o que a gente possa compreender. Ou seja, nós somos apenas parte desse corpo de Cristo. Mas vamos lá. Lições que a gente pode tirar da ceia. Primeiro delas, a ceia é para lembrar dos meus bons momentos com Deus. Porque quando a gente lembra de um bom momento, aquilo reativa paixão em nós. Atenção, casados, é assim que se faz. Como é que se mantém um romance num casamento? Aliás, não só casados, vocês que estão apaixonados por alguém, é sempre bom você ter momentos marcantes que vocês possam se lembrar destas coisas, porque essas coisas aquecem o coração. Da mesma forma, no nosso relacionamento com Deus, quando a gente se relaciona com Deus e lembra das experiências que tivemos com Deus, aquelas experiências solidificam nosso amor e nossa vida com Ele. Você se lembra do dia do seu batismo? Eu me lembro perfeitamente, 12 aninhos de idade, com uma vontade de ser batizado. E na igreja onde eu participava, você só poderia participar da ceia se você era batizado. Nós não utilizamos esse detalhe aqui, porque isso não está na Bíblia Sagrada, tá? Por isso que a gente não utiliza. Mas a gente respeita quem faz isso, porque eu entendo. Eles queriam mostrar que a ceia é uma coisa muito reverente, muito respeitosa. Então, não tem nenhum problema com relação a isso. Mas eu me converti aos 8 anos de idade, mas não me deixavam ser batizado, porque só podia batizar depois dos 12. E eu ficava lá esperando completar 12 anos que eu queria ser batizado. Quando eu completei 12 anos, lá no mês de outubro, 3 de outubro, pode anotar aí, 3 de outubro, completei 12 anos,
Fui lá falar com o pastor no domingo seguinte, ele falou, o batismo é só em dezembro, 31 de dezembro. Eu falei, eu espero, eu vou, quero ser batizado. Mas eu vou dizer uma coisa, naquele dia em que eu fui batizado, eu me lembro até hoje da minha experiência ali com Deus. E depois naquele mesmo culto, do 31 de dezembro, ali participamos da ceia. Eu me lembro até hoje da sensação da primeira ceia. Que sensação maravilhosa, que sensação gostosa aquela de poder participar e falar, eu sou parte do corpo de Cristo. Entenda a expressão, eu sou maior do que eu mesmo. Existe um engano na nossa sociedade, um engano cultural, quase que uma consciência coletiva. Dentro do pós-modernismo, nós estamos individualizando demais a sociedade. Ou seja, as pessoas estão falando, é a minha verdade, é as minhas decisões, sou eu, sou um ser, eu existo. Está tudo ok com relação a isso. A questão é que nós também temos uma existência coletiva. E na Bíblia, a igreja não é você. Você sabia que você não é igreja? Como assim, Anésio? Você mesmo ensina que a igreja somos nós. Nós, não você. Você sozinho, não. Você coletivo, sim. Você não é corpo de Cristo. Você é parte do corpo de Cristo. Junto com os seus irmãos, você forma um corpo. Então, não é sozinho, é coletivo. A nossa vida com Deus é coletiva. Nós, no batismo, somos implantados no corpo de Cristo. A hora que você mergulha na água, você foi mergulhado no corpo de Cristo. Você deixa de existir para si mesmo e passa a ser uma nova criatura, uma parte de uma nova criatura. Não é cada um de vocês é uma nova criatura, não. Nós em Cristo somos essa nova criatura, cujo cabeça é Jesus e nós somos o corpo. É um ser espiritual. Difícil para nós ocidentais, no pós-modernismo, entendermos uma coisa como essa. Mas essa é a revelação da palavra de Deus. Por quê? Porque juntos nós somos melhores, juntos nós somos mais fortes. Juntos nós participamos desse corpo maravilhoso que é o corpo de Cristo, que excede a sua igreja local, excede nome, entendimento, excede se você é rico ou é pobre, excede a cor da sua pele, excede tudo que você possa imaginar de divisão, quebra tudo isso. A obra da cruz veio para quebrar tudo isso. Por isso que em Apocalipse fala de todas as etnias, né? De todas as tribos, línguas e nações, é um só povo diante de Deus. Essa é a igreja de Jesus. Aliás, é a igreja de Jesus mais do que somente os vivos. Quando nós participamos da ceia, nós estamos participando de elementos que são eternos para nós. Então, para nós estamos tendo uma experiência com a eternidade está fora da história. Naquele momento eu me uno com todos os meus irmãos espalhados pelo planeta Terra e no céu. É muito mais do que isso. Ao participar da ceia é o momento que eu me ligo com Deus, com a história, com a igreja e com aquelas coisas que para mim são queridas. Aquelas que eu estou aguardando a volta de Jesus para revê-los. Meu pai, a minha mãe, a minha avó, que já estão diante do Senhor, na ceia eu me uno com todos. Na ceia eu me uno com você. Por isso que comer e beber sem discernir o corpo, Paulo está falando isso num contexto que a igreja estava cheia de briga entre si. Ele fala, então o que vocês comem não é a ceia do Senhor, porque eu ouço falar que tem divisões entre vocês. Se tem divisão, não é a ceia. A ceia só acontece no aspecto de unidade. Por isso, hoje, eu gostaria que transbordasse aqui o seu entendimento para suas laterais também. A Bíblia também nos ensina que na ceia, em Coríntios capítulo 11, versículo 24, diz assim, façam isto em memória de mim. Lembrar da graça que nos alcançou. Lembrar de tudo que Jesus fez ali na cruz. A salvação, o perdão dos pecados, que nós cantamos aqui hoje, cantamos esse reconhecimento da obra de Jesus. É por isso que no final da ceia, vocês podem notar, que eu sempre convido vocês a levantar o cálice e fazer um brinde ao nosso Senhor Jesus. Porque foi tudo Ele quem fez. Foi por causa da obra dele que eu tive meus pecados perdoados. É porque ele fez ali na cruz que eu posso hoje falar com Deus. É pelo que ele fez ali na cruz que a minha vida não acaba aqui. É porque ele fez aquela obra, hoje eu tenho vida que
transpassa essa vida, eu tenho vida eterna, tudo por causa dessa obra de Jesus. É isso que a gente lembra na ceia. Segunda coisa para a gente lembrar na ceia, a ceia é para me lembrar que eu sou parte da igreja. É o momento para a gente fortalecer a nossa amizade com os nossos irmãos na fé. Igreja é gente. Igreja é lugar de acolhimento, de perdão. Aqui é para a gente ser família. Aqui é o lugar onde a gente acolhe pessoas. Aqui é o lugar onde a gente acolhe gente igual Pedro, que negou Jesus 3 vezes, e cá entre nós, alguns de vocês já negou umas 15 essa semana. Mas aqui é lugar de acolher você, é para vir mesmo. Aqui é o lugar. Tem gente que fala, não, eu vou acertar minha vida, depois eu volto para Deus. Não, você não consegue, você tem que ver como você está. Deixa a gente te abraçar, deixa a gente te receber do jeito que você é, do jeito que você está, porque a igreja é lugar para isso. E aliás, se você for uma pessoa assim, perfeita, por favor, fica fora daqui, porque senão a gente vai contaminar você, porque aqui não tem ninguém perfeito. Então aqui é o lugar dos imperfeitos. Então a igreja ela é mais do que uma reunião. A igreja é o lugar onde uma família se reúne. A igreja é o lugar em que eu olho para um irmão e se você olhou aí para o lado e vê um irmão que você nunca viu na sua vida, você não lembra, talvez você até tenha visto, mas você não lembra, você olha para o irmão e fala, eu não conheço. No entanto, é o teu irmão em Cristo e vocês vão passar a eternidade toda juntos. Que gostoso poder dar aquele abraço e saber, é meu irmão, é meu irmão. Que coisa gostosa isso. Então, a igreja é esse lugar. Então, quando nós tomamos a ceia, a gente se lembra disso, se lembra que a gente é igreja. Aliás, quer um conselho, queridos? Como estamos aí num final de pandemia e alguns de vocês já se sentem seguros, estão começando a se reunir com pessoas e na casa uns dos outros, eu vou dar um conselho para vocês. Convida um irmão para ir na sua casa. Vão ter comunhão com os irmãos fora daqui dessas reuniões. Para que quando a gente se reúna, as pessoas ao nosso lado não são mais pessoas estranhas, mas são essa nossa nova família. Né? A ceia é para lembrar que eu sou discípulo de Jesus. Jesus, antes da ceia, ele pega, lava os pés dos discípulos e fala que era para os discípulos fazerem o mesmo. Aqui não é o literal, lavar os pés uns dos outros. Jesus usou uma prática daquela época para mostrar um simbolismo para nós. Jesus mostrou o seguinte, se eu sendo mestre e Senhor, servir a vocês, então vocês também têm que servir uns aos outros. É isso que ele falou. Então, quando a gente participa da ceia, eu lembro, o meu mestre veio para servir e não para ser servido. Eu estou aqui para isso. Eu existo no mundo para isso. Eu existo no mundo para abençoar pessoas. Gente, quanta coisa, gente, quanta gente a gente pode abençoar. Nós temos que ser igreja, sabe, todos os dias. Fui numa padaria, vi uma senhorinha na porta da padaria vendendo uns negócios, eu passei, conversei com a Magda, falei, Magda, eu estou sem trocar. Ela falou, eu tenho aqui, peguei, voltei até ela. Eu falei, o que a senhora está vendendo? Ela falou, estou vendendo bombom. Eu falei, quanto que custa cada um desse bombom? Custa R$2. Eu falei, eu quero pagar 15. Era tudo que eu tinha, né? Mas eu falei, eu quero. Ela, que Deus te abençoe. Quando ela falou aquilo, eu falei, você é minha irmã. Eu até falei depois no carro para ela, eu falei, aquela mulher é crente. Ela tem vida com Deus, eu percebi isso nela. Era minha irmã que estava ali em necessidade e eu, com uma abundância no meu bolso, que eu poderia ajudar a pessoa. Nós existimos aqui para repartir, para dar o que a gente tem, para ajudar necessitados, para amar os irmãos, para acolher aquele que está com o coração apertado. A gente existe aqui para servir um ao outro. Isso é igreja. E Jesus amou a todos, Jesus amou até o Judas, sabendo que o cara ia traí-lo, Jesus molha o pão no vinho, dá para o Judas e o chama de amigo. Jesus era assim. Terceiro, a ceia é o momento para eu renovar a minha aliança com Deus. Nessa aliança, queridos, que nós temos com Deus, aliança significa o seguinte, quando se faz uma aliança com alguém, significa tudo que eu tenho é teu, tudo que você tem é meu, nós temos um pacto. No passado,
Os antigos faziam aliança e diziam: meus amigos são seus amigos, meus inimigos são seus inimigos são meus inimigos. Era assim, era uma aliança, era um pacto. Uma das alianças que se fazia entre os povos do passado era pegar e dar o seu filho para outra tribo. Você nunca guerrearia com aquela tribo porque tinha seu sangue naquele outro lugar. É isso que se fazia, por exemplo, nos tempos de Salomão. Porque você pensa que Salomão casou com muitas mulheres? Às vezes a gente leva para o lado sexual, para o lado de relacionamento. Não é isso. Eram alianças com povos. Então ele fazia uma aliança com um rei, a filha daquele rei viria morar ali. Salomão teria que proporcionar para aquela mulher toda a riqueza que ela teria na casa dela, para dizer para aquele rei: olha, sua filha está aqui comigo e eu vou cuidar dela, por você saber que eu gosto de você. E aquele rei nunca guerrearia também contra ele, porque saberia que eles têm uma aliança. Algumas tribos do passado faziam a chamada aliança de sangue, onde pegava-se um copo de vinho, fazia um furo no dedo de cada um, uma gota de sangue de cada um, no mesmo copo mexia, e os dois líderes da tribo tomavam para dizer: agora eu tenho do seu sangue em mim, e você tem do meu sangue em você. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. É o Filho da aliança, é o pacto que Ele fez conosco. Jesus pega o cálice e diz: esse é o meu sangue, tomam, bebam. E Ele fala: é o sangue da nova aliança. Deus fez uma nova aliança conosco. Coloca para mim o texto, por gentileza, de Romanos. Romanos, no capítulo 8, 32, diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, se Ele deu Jesus para nós, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele, e de graça, todas as coisas? Essa é a fé que Paulo está mostrando para nós. Como é que você acha que Deus não vai responder sua oração? O que é mais difícil para Ele fazer, Ele já fez. Ele já deu Jesus. O que são as outras coisas diante de Jesus? Se Ele deu Jesus, e Ele diz assim: tudo é vosso, vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, essa é a vida da igreja. A igreja está aqui para isso. É por isso que Jesus disse para a igreja: eu te dou a chave do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. O que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, eu dei autoridade para vocês. Ou como Ele disse aos discípulos: eis aí vos dou autoridades para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, e nada, absolutamente, vos fará dano algum. Essa é a nossa autoridade em Cristo. Reconheça quem você é em Cristo. Quando nós fazemos uma aliança com Deus, é para nos lembrar algo. Por que Jesus fala: coma, esse é meu corpo? Ele falou: porque agora o meu corpo vai ser o seu. Beba, esse é o meu sangue. E a Bíblia nos ensina que a vida está no sangue. Ou seja, a minha vida agora se esvaiu e vai para dentro de você. Passo a morar dentro de você agora. Então nós vamos dar continuidade à obra de Jesus aqui na terra, com a mesma autoridade que Jesus andava aqui na terra. Deus responde a sua oração e ouve a tua oração como filho, da mesma forma como Ele respondia às orações e respondia às orações de Jesus. Meu irmão, descubra quem você é em Cristo. Quando você descobre quem você é em Cristo, que você é parte do corpo de Cristo, você para de ter medo, de demônio, de ventania, de assombração, de vampiro, sabe? Você para de ter medo de sapo morto costurado, sabe? Cabelo de cobra. Fizeram uma macumba na porta da minha casa. Você tem medo dessas coisas, meu irmão? Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Isso está na nossa aliança com Deus. Vai descobrir a autoridade que você tem. Você precisa começar a ver como é que o mundo, como você é visto no mundo espiritual. No mundo espiritual você é visto como parte do próprio Cristo. O que a Bíblia chama de Cristo, cabeça Jesus, nós somos corpo. O corpo faz parte da cabeça, que faz parte de uma... A mão faz parte do corpo, que faz parte do corpo todo, que a cabeça também faz parte da mesma coisa. Se aqui tivesse
uma cortina, né? E eu estou falando com vocês e eu ponho minha mão aqui, né? Alguém fala, o Anésio ali. Alguém fala, não, não é o Anésio, é a mão dele. Tá, mas ele está ali, né? A mão não está separada do cara. Quando alguém viu a mão, sabe que é o cara que está ali. Pois bem, meu querido, no mundo espiritual, porque, gente, Anésio, por que você não fala tanto sobre o diabo e os demônios? Porque eles foram derrotados lá na cruz do Calvário. E hoje nós, como igreja, temos autoridade sobre eles, estão acima disso. Nós já passamos essa história, meu irmão. Nós já viramos essa página. Quando o diabo me vê e vê você, ele vê a mãozinha lá, ele sabe, é o corpo de Cristo ali, tem autoridade. Ah, mas eu sou o dedo mindinho do pé do corpo de Cristo. Tá bom, era o que estava mais perto quando Jesus pegou e pisou nele ali na cruz, né? Ah, meu irmão, sabe quem você é? Quando a gente participa da ceia do Senhor, é o tempo para a gente rever tudo isso. Amém? Nós vamos participar da ceia. Vou pedir para os nossos irmãos queridos que vão nos servir a ceia. Juntem e já venham para cá, para frente. Chama o pessoal da música aqui também. Nós vamos participar da ceia. A ceia do Senhor, você vai receber um cálice, sentado mesmo como você está, para a gente poder servir melhor vocês, tá bom? A gente ainda está seguindo os protocolos, ainda por questões sanitárias, nós vamos passar segurando o cálice, a bandeja, e você mesmo tira o seu cálice. O cálice que você vai pegar, ele tem uma composição dupla nele aqui. O pão e o vinho estão juntos. Então, são duas películas, você aguarda que todos sejam servidos, e a gente vai fazer isso aqui junto, tá bom? Nós vamos remover a primeira película, pegar o pão, celebrar, depois nós vamos abrir a segunda, e vamos participar também desse momento do cálice. Quem pode participar da ceia do Senhor? A todos aqueles que entregaram suas vidas a Jesus. Todos, todos. Não importa. Alguém me fala o seguinte, fala, Nésio, por que na sua igreja você permite que uma pessoa que nem é batizada pode participar da ceia? Eu falo, pela minha experiência pessoal, que eu me converti aos 8 anos de idade, eu sabia que se eu morresse eu ia para o céu, eu era de Jesus, Deus habitava dentro do meu coração, mas eles não acreditavam. Então, porque o batismo não chegou, então eu não posso participar, eu já era parte do corpo de Cristo. E outra, não tem nada na Bíblia que proíbe isso, nada. Mas, ao fazer isso, faça de modo bem reverente. Isso aqui não é uma brincadeira, é uma lembrança de uma aliança eterna que temos com o nosso Deus. Amém? Eu quero orar com vocês e dar graças a Deus, porque a Bíblia diz que Ele, tendo dado graça, partiu o pão e disse, tomam, comam. Eu quero dar graças a Deus junto com vocês. Senhor, eu te dou graças pela obra da cruz, pela morte e ressurreição de Jesus. Obrigado por participarmos da ceia agora e nos unir em aliança eterna com o Senhor e com todos os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, por esse momento e a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém, amém. Nesse momento da ceia eu gosto de usar a nossa imaginação e eu me torno um dos discípulos que vou ali e sento ao redor das mesas ali de Jesus e Jesus servindo o pão para a gente. Ou como os discípulos de Emaús, que foram surpreendidos, porque Jesus serviu ali o pão para eles, e eles, o tempo todo falando do tal Jesus, tinha morrido na cruz, Jesus ali com eles não perceberam. E quando ele partiu o pão, seus olhos foram abertos e eles perceberam. Eu vou retratar esse momento no momento que a gente partiu o pão, mas eu quero me sentar ali à mesa com Jesus agora, e deixar que Ele nos sirva o pão e o vinho. Nós vamos servir o pão e o vinho para você, pega um na sua mão, segure até que todos sejam servidos, depois nós vamos ficar em pé e aí nós vamos participar. Deus abençoe, vamos cantar. Canta com a gente. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Canta vocês. Forte de Jesus. Quero ouvir vocês cantando.
celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui. Esse é meu lugar. É meu lugar. No perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão, o Rei da terra e céu, é o nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, nesse celebrar. Mais forte! E logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo esplendor. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Aleluia. Aleluia. Uma pergunta: algum irmão, alguma irmã que ficou sem receber do cálice para que possa receber agora e participar conosco? Todos receberam? Se sim, vamos ficar em pé, por gentileza. Vamos ficar em pé. Eu peço que nesse momento, com cuidado, você abra a primeira película do que você recebeu, com cuidado. Você vai ver que tem duas. E aí você pega o pedacinho de pão que está aí. É o pão ázimo, o pão sem fermento. Esse momento para nós é um momento muito santo, muito importante para nós. Me chama a atenção aquela história de Jesus com aqueles discípulos na estrada de Emaús. Eles tinham acabado de vir da crucificação, estavam indo lá para a sua cidade, tristes, arrasados, acabados. E no caminho um viajante se une com eles. E me permita que a palavra, que parece uma palavra negativa, mas nesse momento eu não tenho outra, ela acaba sendo positiva. Eu não aguento o cinismo de Jesus ali com eles. Porque ele falou: do que vocês estão conversando? Aí ele falou: dos últimos acontecimentos que aconteceram em Jerusalém. Ele: quais? Não, você não sabe? E começaram a contar para ele como crucificaram a Jesus e tudo mais, e ele ali. Eu gosto desse senso de humor de Jesus ali com os discípulos. Certamente era viagem se dava à noite, o lugar é muito quente. Então à noite se viajava e aquelas túnicas que se cobria completamente. Então à noite, escuro, estrada, não dava para saber rosto, quem era que estava ali. Ah, é um cara de barba, barbudo, todo 90% era. Aí entraram na casa. E quando entraram na casa, puseram ali logo a mesa, e ele pega um pedaço de pão e diz a Bíblia, que quando ele partiu o pão, os olhos deles foram abertos, e eles perceberam que era Jesus, e ele desaparece diante deles, e eles ficam falando: era o Senhor. E não aquecia o nosso coração quando ele falava das Escrituras, aquelas coisas. Aí eles entenderam. Aí
eu não sei se você entendeu o que é que Deus ensinou naquele momento para eles. Naquele momento em que ele partiu o pão, por que ele desaparece? Porque não tem mais necessidade da presença física de Jesus ali. A partir dali, ele estaria dentro deles. A comunhão com Jesus não era mais aquela comunhão externa. Agora a comunhão era a mais íntima possível, a comunhão no coração. É assim. Então, ao partir o pão, e quando comeram do pão, seus olhos foram abertos. Eu peço a Deus, nesse momento, que abra os nossos olhos, para que a gente compreenda a igreja de Jesus mais do que a gente já compreende na vida, para que a gente compreenda a nossa existência, mais do que nosso corpo físico, nossa mente, nossas ideias, para que a gente compreenda as coisas eternas, mais do que qualquer outro momento, e que os nossos olhos sejam abertos. Este pão, Jesus disse, é o meu corpo. Comam. E ele disse assim, tomam, comam. Ele é partido em favor de vocês. É a parte da aliança de Deus. Levante seu pão e vamos agradecer. Senhor, muito obrigado pela vida eterna e pela revelação que o Senhor está nos dando aqui nessa manhã. Obrigado por esse domingo de Páscoa, onde a Tua ressurreição se torna nova para todos nós aqui. Que os nossos olhos sejam abertos, em nome de Jesus. Amém. Coma do pão. Com cuidado, eu peço que você abra o seu cálice, vá pelas laterais. Jesus disse, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Quando ele fala o sangue, os discípulos eram judeus, eles entendiam, a Bíblia já dizia para eles, a vida está no sangue. Então para eles é como se Jesus dissesse, essa é a minha vida, bebe a minha vida. Eu estou te dando uma porção da minha vida. Eu quero viver dentro de você. Quero correr nas suas veias. Mas aí não é você indivíduo, é você igreja. É por isso que no livro de João, ele diz, se nós andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue, nós temos uma ideia um pouco ainda do Velho Testamento ou da Idade Média sobre sangue, fala, cubra-nos com teu sangue. Gente, isso é coisa do Antigo Testamento, gente. No Novo Testamento o sangue é do corpo. O sangue, meu sangue não jorra na minha cabeça. Meu sangue corre dentro do meu corpo. O sangue é essa palavra, essa comunhão que nós temos uns com os outros, a vida de Deus entre nós, que está purificando a gente. Está purificando a gente. Ao eu te abraçar, ou eu te cumprimentar, ou eu te liberar uma palavra, ou cantarmos juntos aqui, nós estamos purificando uns aos outros, sendo lavados no sangue aqui, é isso. Essa é a comunhão do corpo de Cristo. A gente não vive mais sozinho. Essa é a revelação de Deus para nós. Então, se eu vivesse só para mim, a minha existência acabaria na minha morte. E o meu nome seria apagado na história em algumas décadas, ou menos talvez do que isso. Uma pessoa de fato morre quando a última pessoa aqui na Terra falou o nome dela. Talvez alguns anos depois da morte da gente isso já aconteça, ou talvez nos nossos filhos e netos isso aconteça. Mas ainda bem que eu tenho vida eterna, que transpassa essa morte. E agora eu vivo para sempre, porque eu estou no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, eu passei para a eternidade, e nessa eternidade, é um povo só, é uma família só. Tudo começou por causa lá da obra da cruz.
Começou lá. E vai ter o seu final de tudo na volta de Jesus, onde de fato vamos virar a página da história e entrar de fato em toda a eternidade, num novo povo, numa nova história, num novo lugar, onde não haverá choro, onde não haverá mais desgraça, onde não haverá mais miséria. É a história de Deus se cumprindo na nossa vida. Tudo isso por causa de Jesus. Um brinde ao nosso Senhor Jesus, que por causa dele temos a vida eterna. Por causa dele que morreu naquela cruz, eu posso ter esperança de que a minha vida não acaba aqui. Eu aguardo a sua vinda, eu aguardo o fim da história, sabendo de que a vida eterna já está dentro de nós. Um brinde ao nosso Senhor Jesus. A ceia, por mais verticalizada que ela seja da nossa aliança com Deus, lembrem-se da cruz, ela é horizontalizada também. Então, meu querido, nós vamos terminar essa reunião da seguinte forma agora aqui. Nós vamos procurar aqui irmãos próximos de nós, vai ficar com você. Se você quer só dar um cutucãozinho no irmão, mas se não, dá um abraço no seu irmão para celebrar e diga para ele: graças a Deus, nós somos um em Cristo Jesus. Amém? Cantemos essa última canção para terminar nossa reunião. Dar
para terminar, acho que a gente entendeu melhor o que é a Páscoa. E se você nos segue ali nas redes sociais, você vai ver que hoje pela manhã postei algo sobre esse momento da Páscoa. E eu termino com essa pergunta que eu começo ali. O que tem a ver coelhos, ovos de chocolate, com a cruz e o túmulo vazio? E a resposta é nada. Não, mas não é, isso é invenção, é nada, é comércio. Meu irmão, não perca a revelação da obra da cruz, da morte e ressurreição de Jesus, não a troque por um coelhinho e um ovo. Não ensine isso para os seus filhos. No entanto, se te derem um ovo de Páscoa, é uma delícia. Não precisa exorcizar o coelhinho, ele não é demônio. Não precisa fazer essa caça às bruxas. E se você acha que aquilo é culto ao demônio, me traz no domingo que vem que eu como no teu lugar. E vou santificá-lo para você. Mas toma cuidado com as espinhas e a gordurinha, isso sim. Boa Páscoa para vocês. Deus abençoe. Até domingo que vem. Vão em paz.